Nesta xoia de cidade que é capital de Galicia conviven na realidade varios Santiagos. O Santiago do turismo relixioso, dos peregrinos, o Santiago dos universitarios, modernamente cos seus institutos de investigación, e o Santiago administrativo, porque é a sede da Xunta de Galicia e do Parlamento da Comunidade. Só lle faltaría o mar para telo todo. Santiago de Compostela, para todos os efeitos, é uma joia a preservar. Capital religiosa e, em consequência, destino de peregrinos. Centro universitário e, em consequência, sede de institutos de investigação. Além disso, desde 1981, com o início do Estatuto de Autonomia, é a capital político-administrativa da Galiza. Santiago é unha referencia, históricamente é unha cidade fundada, a capital histórica de Galicia foi Braga, eso nunca se nos debe olvidar, e Santiago é fundado en un momento en que Braga está ocupado polos árabes e, por tanto, unha parte da población cristiana cruza o Miño e construye unha cidade como é Santiago, que moitas cuestións era unha reproducción inicialmente de Braga. Santiago é uma cidade santa, juntamente com Roma e Jerusalém. Estes são os 3 maiores destinos de peregrinação que se uniram para promover internacionalmente a sua oferta patrimonial e religiosa através do projeto Cidades Santas. Ter a Compostela, que é o documento que prova a realização do caminho, tem unido, desde a Idade Média, crentes de todo o mundo. Por isso, Santiago é considerada uma referência de construção europeia. No Ano Santo, a cidade recebe a visita de mais de 5 milhões de visitantes. A Catedral e a Praça do Obradoiro despertam, sem dúvida, a admiração de todos. Anche per me comunque arrivare qui a Santiago a piedi è stato molto importante, soprattutto il momento in cui dopo il ponte si gira e si vede la cattedrale di Santiago. Vedendola di fronte, quando sono arrivato l'altro ieri, mi è scappata qualche lacrima e diciamo che mi sono un po' commosso, perché il pellegrino, cioè io mi sono sentito molto realizzato, perché ho capito che il mio cammino era concluso. Moi j'étais impressionné, avec mon âne c'est pas facile de voyager dans Santiago, mais j'ai eu l'occasion de rentrer dans la cathédrale et c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment une très belle cathédrale. Essa plata es bellísima y no sé, es que a veces no puedo respirar para ver y es breathtaking, no sé cómo se dice, no sé, me encanta mucho, es como estoy en cielo. Mas Santiago é muito mais que um destino religioso. A devoção pelo apóstolo une-se o interesse artístico e cultural de uma cidade que é património da humanidade. Cando falamos de turismo religioso pensando que a motivación principal das persoas que veñen a Santiago, non. A verdade é que a motivación principal é o turismo cultural. Proteger os tesouros arquitetónicos desta urbe é um dos objetivos do Consórcio de Santiago. O Consórcio é um organismo muito peculiar. É presidido pelo rei Juan Carlos e nele colaboram todas as administrações. É constituído pelo Estado, Comunidade Autónoma e Município de Santiago e tem como objetivo apoiar e gerir o Real Patronato, o que implica a reabilitação do património histórico, a dinamização turística e cultural e a execução de grandes infraestruturas. O gran reto que ten unha cidade como esta é manter o que se denomina a súa natureza urbana, non? É dicir, o que sería terrible para a cidade e é unha ameaza real para as cidades históricas e que acaben convertíndose precisamente nun espacio estrictamente unha especie de parque temático histórico e que sirve para que veñan os turistas que o vexan e que se desfaga a riqueza que realmente ten unha cidade, que siga sendo unha cidade e que realmente aquí viva xente, se desenvolva unha actividade cidadá ordinaria, se desenvolvan actividades económicas diversificadas, porque hai unha actividade comercial ou unha actividade estudantil, non?
A cidade de Santiago é conhecida e reconhecida pela sua parte antiga. Lindas praças rodeiam a catedral. A impressionante Praça do Obradoiro integra de forma espetacularmente harmónica 4 estilos arquitetónicos. A cidade reúne um tal conjunto de monumentos que foi declarada Património da Humanidade, mas o turismo está virado para o futuro e vai mais além graças ao investimento de Santiago em infraestruturas para organizar eventos e congressos. O que é muito frequente é que a xente veña por todo, pois o mellor por vir a un congreso, e de paso que o marido venga ao congreso, venga a muller porque quere ir de compras e porque quere disfrutar do patrimonio histórico, e o mellor ven a abuela porque quere ir ao avó porque lle quere dar un abrazo ao apóstol, quer dizer, que ao final isto é un sumatorio no que resulta extraordinariamente difícil decir que parte corresponde a cada coisa. O esplendor e a história da parte antiga convivem em harmonia com a modernidade e a vanguarda das novas construções, com a assinatura de conceituados arquitetos como o Centro de Arte Contemporânea, o Auditório ou o Palácio de Congressos. As grandes cadeias e centros comerciais estabeleceram-se aqui como resposta à procura turística de uma cidade moderna que não para de crescer. No início, a proveniência dos turistas era, na sua maioria, de Espanha e Portugal, mas agora a tendência incide num grupo muito mais variado. Canto antes eran 80% españois, 20% estranxeiro, nestes últimos 2 anos xa a relación é 60-40. Gracias a moitas cousas, as promocións que se fan, as liñas de baixo coste. Por suposto, a entrada de Ryanair e Air Berlin é fundamental para que venha o turismo estrangeiro. Não esquecer o grande potencial hoje de internacionalização que de facto apresenta Santiago, não é? Que, devido a um fenómeno cultural, não é? Se transformou numa referência europeia, não é? Numa referência de visibilidade europeia e que tem que ser potenciada, digamos, ao serviço do eixo. Uma vez na cidade, os visitantes, sejam peregrinos, congressistas ou turistas, necessitam de alojamento. O impacto económico do capital turístico reflete-se em luxuosos hotéis de 4 e 5 estrelas que deslumbram os seus hóspedes. Mas o leque de possibilidades é muito amplo. Típicos de Santiago são os estabelecimentos denominados por pousadas de Compostela. Trata-se de hotéis localizados na parte velha da cidade. Os grupos de italianos que veñen a Santiago coa motivación religiosa non veñen facendo o camiño, sino que veñen en avión, alóxanse en hotéis de 4 ou 5 estrelas, fan misas diarias e non fan o camiño. E viceversa, hai moita xente que fai o camiño de Santiago, que fai a peregrinación e non ten unha motivación religiosa. Outra motivação para aterrar em Santiago é a sua universidade, preferida cada vez mais pelos estudantes de espanhol que querem aproveitar os meses de verão para praticar o idioma. As mudanças políticas e culturais que ocorrem na era da globalização também afetam o turismo. Quando o escritor brasileiro Paulo Coelho escreveu sobre o Caminho de Santiago, aumentou o número de visitantes provenientes do Brasil. A expansão da União Europeia repercute-se também nos mercados do turismo. Polonia, para nós, é un mercado boísimo dende que entrou na Unión Europea. Están empezando a vir porque é un país moi católico, moi creyente. E notamos tamén un incremento grande non só de Polonia, sino de máis países do leste europeo, en Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Chequia. E tamén o turismo religioso para nós brasileiro é moi importante. Mas Santiago quer chegar ainda mais longe e por isso não deixa de procurar novos mercados. A China é o próximo objetivo de uma das cidades mais fascinantes da Galiza. Como capital da comunidade autónoma, Santiago concentra o poder político. A administração quer deixar claro que, ainda que a sede da Junta e a do Parlamento se encontrem em Santiago, pertencem a toda a Galiza. Esta condição de capital administrativa da comunidade traz à cidade, além de alguns edifícios emblemáticos, uma vida política muito intensa. Santiago é uma cidade que o peso que tem a nossa cidade desde o ponto de vista político, desde o ponto de vista da produção das ideias, desde o ponto de vista da contribución á consolidación do noso territorio,
non garda ninguna relación co peso demográfico nin co peso económico de Santiago. Distinguiria o que é a dinâmica política do eixo, onde Santiago, em alguns momentos intermitentes, é muito importante, não é? Para dar alguma coerência política à ação do eixo. A Galiza é considerada autonomia histórica. A Corunha, Lugo, Ourense e Pontevedra são as 4 províncias dependentes de um órgão de governo com personalidade jurídica, a Junta. Tem capacidade para autogovernar-se e tomar decisões relativas a transporte, energia, urbanização, investigação, cultura, ambiente e muitas outras competências. Este é um dos pontos fortes da comunidade galega, comparando com as cidades portuguesas, que também fazem parte da Euro-região Atlântica e que dependem, para todos os efeitos, do Governo Central de Lisboa. A Junta da Galiza é o poder executivo que emana do Parlamento galego, que é, por sua vez, o poder legislativo. Este edifício que alberga o Parlamento foi construído no início do século XX com a finalidade de ser uma escola de veterinária. Depois da escola fechar, as dependências passaram para mãos militares. Foi em 1989, uma vez reabilitado e restaurado, que foi destinado ao Parlamento da Comunidade Autónoma. Na sua adaptação arquitetónica, destaca-se a construção do hemiciclo, que se situa no antigo auditório. Santiago representa a união entre a tradição e a modernidade. Historicamente foi centro demográfico, administrativo e comercial, consolidado graças às numerosas construções promovidas pela Igreja. A cidade santuário também foi lugar de residência de nobres e do poder eclesiástico. Foi a Igreja a patrocinadora da Universidade, que concede à cidade a sua condição de berço da cultura. A tradição universitária tem as suas raízes na vontade de um notário de Compostela que há mais de 500 anos criou uma escola de gramática para pobres. Hoje, a universidade tem 2 polos, em Santiago e Lugo, 70 licenciaturas, institutos de investigação, residências universitárias e bibliotecas. A universidade acolhe cerca de 40.000 estudantes, o que proporciona um ambiente característico à cidade. Yo soy de Coruña y en Santiago lo que pasa es que yo creo que cuando sales a la calle te das cuenta de que es una ciudad que vive de estudiantes, porque es toda gente joven. Tú vas a un piso en la zona del centro y la mitad de los pisos del edificio están ocupados por estudiantes. La gente de Santiago lo que hace es los pisos que tenían en el centro, que están ya viejos, se ha dedicado a alquilarlos y se ha ido a vivir hacia las zonas que han edificado fuera. Estamos a falar no campus de Compostela en torno aos 26.000 estudantes, ¿no? Polo tanto, é casi un tercio da poboación, unha parte moi importante do ano. Son uns turistas de longa duración e ademais que crean uns vínculos, ou que creamos, porque moitos viñemos como estudantes e nos arraigamos aquí, moi importante. São muitos os estudantes, na maioria galegos, que elegem Santiago de Compostela para tirar uma licenciatura. Os motivos desta eleição parecem claros: por proximidade, pelo alto nível académico e pela ampla oferta de estudos. Pois, en principio, porque era a universidade que me quedaba máis cerca da casa e despois porque é unha carreira de nova implantación aquí en Galicia. Las clases en la universidad me parece estupenda. Yo, en comparación con mi país, en cuanto a tecnología, está muy bien equipada, ¿no? Muy buenos equipos que te ayudan a prepararte bien, ¿no? Con lo que ahora realmente se está pidiendo actualmente. Além disso, esta universidade é o destino de muitos estudantes de intercâmbio, sobretudo provenientes de Itália, Portugal, Reino Unido e França. Para mí Erasmus es una buena cosa para aprender una nueva lengua y cultura y también una historia. He elegido Galicia porque es una región muy parecida a mi región, que es Bretaña, y porque es una región celta como mi región también. Y es por eso que decidí venir aquí. É também uma referência nas Astúrias. Muitas gerações de asturianos têm vindo para Santiago de Compostela para estudar. Santiago é unha referencia a calquer lado do Miño, non é unha referencia só para os galegos, é unha referencia en calquera dos lados, tamén para Asturias
xeneracións enteiras de asturianos, incluindo o propio presidente de Asturias, foron estudiantes en Santiago de Compostela e aquí se formaron. As primeiras mulheres que se licenciaram nesta universidade também provinham das Astúrias. Foram as gêmeas Jimena e Elisa Fernández de la Vega, curiosamente tias da atual vice-presidente do governo espanhol. Atualmente, quase 70% dos licenciados na Universidade de Santiago são mulheres. Creo que, os cambios son importantes e gracias a estos grandes pasos que dieron estas dúas primeiras mulleres, pois ahora a vida das estudantes na universidade está bastante normalizada. De feito, supoñen os 2/3 dos estudantes aquí no campus de Compostela. Isto não foi sempre assim. As Fernández de la Vega chegaram a ser médicas com 23 anos em 1919, mas não foi nada fácil. Tinham de ser escoltadas nos corredores porque as insultavam. Proibiram-nas de ir às aulas de anatomia porque para duas mulheres não era adequado ver um homem nu. O fillo de Elisa foi precisamente o que transmitiu que ao principio, un dos profesores parece que non foi moi cortés na clase ao valorar a presencia de dúas mulleres, o que fixo que se volvesen para Vegadeu. Pero a verdad que os docentes pois a veces tamén reflexionamos e cando non facemos as cousas ben tratamos de remedialo e mandou como embaixadores pois dous dos mellores estudantes daquela clase para dar algún xeito pois anticipar esas disculpas e pedirlle que se incorporasen outra vez cos demais compañeiros. Cando voltaron parece ser que se disculpou e que, despois a marcha foi normal. Apesar de todas as dificuldades, as Fernández de la Vega foram as melhores do seu curso e competiram entre elas. No arquivo da universidade consta que a nota mais baixa que tiveram foi 17 e hoje a Associação de Estudantes usa o seu nome como homenagem a estas precursoras. Durante o dia, ambiente de estudo, livros e aulas. Mas à noite, respira-se um ambiente jovem, quase festivo, criado pelos milhares de estudantes de Santiago. O que máis ten Santiago que vir a clase? Pois ten unhas zonas maravillosas para botar a tarde con os amigos, cafeterías, bares, despois unha marcha nocturna que é espectacular, de seguro que a mellor marcha universitaria que hai en Galicia con diferencia. E despois ten unha oferta de ocio e de cultura pois moi importante. Todos os días da semana tes teatro, cine, música, hai dúcias de cousas que facer. Y luego por las noches, que supongo que es lo que conoce todo el mundo, pues sí, se nota que hay ambiente lunes, martes, miércoles, jueves. Sales o jueves, o viernes e os sábados, e hai bastante xente sempre, sobre todo os jueves. As noites de quinta-feira são para as festas universitárias. Para muitos estudantes, esta é a sua última noite em Santiago antes de regressarem a casa para passar o fim de semana. A tradição é ficar na Rua do Franco, uma rua que vai desde o famoso edifício dos Correios até a Alameda. É uma zona de bares, marisqueiras e lojas, onde a Tuna de Santiago costuma animar as noites. Os xoves, aquí estamos tan ricamente, quedamos a iso das 10 ou así. Tomamos unas cañitas, unas tapitas y pasas a tarde, a noche tranquilamente por aquí, por el barrio. La noche es muy animada, los jueves, los viernes, pero es muy diferente porque en Francia los días más animados son los sábados y aquí en los sábados no hay nadie y me sorprende mucho porque a Santiago hay más o menos 40.000 estudiantes y los estudiantes españoles se marchan por el fin de la semana y pues no hay nadie en los bares. Primeiro saes aquí na zona bella e dense cuncas normalmente, que son moi baratas, e despois vaise para a zona nova, que é onde están as discotecas. Mas também existe outro Santiago, além do religioso turístico, do universitário e do administrativo. É o Santiago da investigação. A presença da universidade não se transmite apenas em aulas. Todo este potencial é aproveitado pelas empresas que sabem que o futuro passa pela investigação e pela inovação.
Na Europa competitiva que se nos abre, coa reforma do 25 e do novo programa 2007-2013, vai a prevalecer o financiamento da I+D, o financiamento da formación de capital humano de excelencia, e a Eurorrexión debe ser vanguarda en ese programa e debe tratar de captar recursos para ese desenvolvemento do coñecemento e da formación dos nosos universitarios. Nestes edifícios gere-se grande parte do futuro da Galiza. São centros dedicados exclusivamente à investigação da alimentação, aquicultura, cerâmica e tecnologia. Estudiamos o que é un pouco as demandas da sociedade, do mercado, das empresas e pensamos en facer algúns proxectos e outros acércanse ás empresas, á propia universidade, as súas necesidades e nós tratamos tamén de satisfacelas. Aqui, os investigadores elaboram novos estudos e tecnologias que ajudam a melhorar a produtividade e os serviços das empresas. No laboratório de sistemas desenvolvem inovações a 3 dimensões. Elaboraram uma reconstrução, uma réplica da parte antiga de Santiago de Compostela. El proyecto en sí, que no es solamente el desarrollo del interior de la catedral, sino que compuso hacer una virtualización de todo el casco histórico, el interior de la catedral, hacer una grabación en vídeo 3D de los jardines de Santiago, nos llevó un año. Mas esta tecnologia também está ao serviço das empresas, como por exemplo das empresas de construção. Tenemos unha forte relación con diversas empresas do ámbito galego. Pois, por exemplo, hemos participado en proxectos con Caixa Nova, coa Fundación Caixa Nova, e participamos no desenvolvemento do Museo Naturnova, que está en Vigo. Tamén traballamos con Fadesa, con a promotora urbanística Fadesa, e desenvolvemos as urbanizaciones virtualmente para axuda á venta. Muitos estudos estão destinados ao desenvolvimento da sustentabilidade. Nestes laboratórios também se procuram soluções para terminar com catástrofes como a que foi produzida pelo naufrágio do petroleiro Prestige. En este proyecto lo que tratamos es utilizar estos hongos en la degradación de suelos procedentes de playas que estén contaminados con compuestos tipo hidrocarburos aromáticos, que son los que vienen con el fuel, ¿no? Entonces, inicialmente este proyecto nació con ese objetivo, tratar de investigar nuevas formas de degradar el fuel. Mas não é suficiente. Os investigadores pedem mais recursos humanos porque há muito trabalho pela frente. Queremos que venga a trabajar gente aquí para poder seguir un poco con el nivel que habíamos alcanzado estos últimos años y el ritmo que teníamos de producción, y pues un poco ir orientando nuestra investigación a algo más práctico. Se tivesse mar, podia dizer-se que Santiago tem tudo. Daqui, à procura de costa, partiu a primeira locomotiva galega com destino a Vila Garcia de Arosa. Este ramal foi o primeiro da rede ferroviária atual e tem uma explicação simples. Os santiagueses podiam chegar assim à praia de Compostela, como é conhecida popularmente a praia de Vila Garcia. Assim, foi como Santiago de Compostela chegou há 125 anos ao mar. Tradicionalmente, históricamente, nós estamos no eixo norte-sur, non? É dicir, a nosa vocación é mirar para Santiago. De feito, a nosa praia é a praia de Compostela. A nosa praia é a praia de Compostela. E nós, a Ría da Arousa, chamámoslle o mar de Compostela, non? Os nosos rapaces, sobre todo, van á Universidade de Santiago e moitísimos dos nosos ilustres visitantes, incluso veraneantes, son santiagueses, non? Esa conexión Vilagarcía-Santiago, en todo caso, hai que potenciala, non? Porque o porto e o mar de Santiago é Vilagarcía. Diz-se que Santiago é uma joia a preservar porque tem tudo, ou quase tudo. Mesmo o comboio de alta velocidade que não tardará em chegar. Despois duns anos de crise, especialmente na comarca ferrolana, o sol volta a saír por fin no noroeste de Galicia. A fortaleza da industria téxtil e da moda, os portos exteriores, o final da autoestrada, a planta regasificadora e tantos outros elementos, pero sobre todo que os polígonos industriais voltan a encherse de empresas. A
A Corunha é a cidade mais rica e cosmopolita da Galiza. A sua prosperidade deve-a em grande parte ao facto de albergar um dos mais importantes portos da península e atualmente à pujança do setor têxtil e à sua condição de capital galega da energia. A cidade europeia, onde o sol se põe mais tarde, foi construída sobre uma pequena península na foz do rio Mero. Tradicionalmente, a vila estava dividida em duas partes: a cidade alta, que era um núcleo primitivo rodeado de muralhas, e a peixaria ou o bairro fora das muralhas. Os romanos chamaram a estas terras Brigantium. Os historiadores contam que no fim da Via de Hércules foi construído um farol. A Torre de Hércules foi sempre um símbolo da cidade e assinalava aos navegantes a entrada para o porto. Existem inúmeras fábulas e lendas em redor da sua história. Uma das mais conhecidas conta como o semideus Hércules fundou esta cidade. Este construiu a torre depois de cortar a cabeça do seu inimigo Gérion e enterrá-la neste local. No cimo da torre colocou um maravilhoso espelho que descobria a mais de 100 léguas a presença de navios inimigos. Certo é que este é o farol mais antigo do mundo ainda erguido. Brigantium nasceu mais que como uma cidade, como um foco comercial. Durante vários séculos, os alimentos, as notícias e os viajantes chegaram por via marítima, mas o mar também trouxe a guerra, as doenças e a pirataria. A Praça de Maria Pita é uma homenagem à heroína que defendeu a sua terra perante a invasão inglesa. A história da Corunha está marcada por numerosos atentados. Nas últimas décadas, a cidade experimentou uma enorme transformação. Símbolos do seu esplendor são o Palácio de Congressos, rebatizado como o Palácio da Ópera, a Casa dos Peixes, situada perto da Torre de Hércules, um aquário Finisterra que exibe o ecossistema marinho da zona galega, e a Casa do Homem, um edifício com 1.500 metros quadrados, que é o primeiro museu interativo do mundo e analisa o ser humano de forma monográfica. Mas, sem dúvida, o passeio marítimo é o que mais deslumbra na cidade. O porto depressa se converteu no eixo básico da atividade económica. Mas foi esse porto que fez da Corunha um importante núcleo militar. Depois da descoberta do Novo Mundo, esta cidade desempenhou um papel muito importante. Da sua costa partiram expedições destinadas à colonização das Américas. Por isso, a Corunha converteu-se numa das principais praças espanholas que comercializavam com a América Latina. Mas além disso, e antecipando a história, passou a ser ponto de saída para os galegos e outros espanhóis que migravam para o Novo Mundo. Hoje é um dos portos mais importantes da Península Ibérica por ser ponto de encontro de várias linhas comerciais. Atualmente está perto da saturação. Por isso está a ser construído um porto exterior, permitindo-lhe crescer ao mesmo ritmo e assegurar o seu futuro. Por agora, continua a ser o principal porto fornecedor de peixe para Castela. Esta relação foi fortalecida pela conclusão da linha férrea Corunha-Madrid. Aqui na Lota, descarrega-se todas as madrugadas a pesca para posterior leilão. Caixas e caixas de todo o tipo de peixe acabado de pescar mudam de mãos rapidamente, num leilão em que apenas os peritos se entendem. 24 a 2,48. O normal é que repartan por toda España. Home, hai algún mercado en concreto que leva máis peixe que outro, Madrid, Barcelona, cada unha a súa especie, pero vamos, o peixe para toda España, prácticamente. Depois do leilão, o peixe chega em caminhões aos mercados, como o da Praça de Lugo. A pesca e os leilões estão nas mãos dos homens, mas este mercado pertence às mulheres. Ao sábado teño marisco, teño cigala e teño boa centola. E teño, percebe casi sempre o teño. Porque como traen os chavales, entón eu lo collo e teño. O Porto converteu esta cidade numa grande exportadora de peixe, mas também em sede administrativa. Por isso, a Corunha depressa sobressaiu como destino das sedes de muitas empresas galegas. Este potencial financeiro reflete-se na importância das suas entidades bancárias. A ligação entre o setor energético e a banca sempre foi muito estreita.
No caso da Galiza, a entidade que controlava no início do século XX grande parte da produção elétrica galega era o Banco Pastor. Um claro exemplo é a Reganosa, sociedade que recebe, armazena e transforma gás natural na Ria de Ferrol. Entre outros sócios, como a Junta da Galiza, a União Fenosa ou a Endesa, encontram-se a Caixa Nova, a Caixa Galiza e o Banco Pastor. En el accionariado de Reganosa se combina el interés público que aporta el gobierno gallego, la solidez de las instituciones financieras a través de Caixa Galicia, Caixa Nova y Banco Pastor, el dinamismo del empresariado gallego representado por el Grupo Tojeiro y la experiencia y conocimiento del sector energético aportado por Endesa, Unión Fenosa y Sonatrach. Esta é a fábrica de Mugardos, estrategicamente situada com respeito às rotas marítimas. Aqui recebe-se um combustível denominado energia limpa, gás natural liquefeito, proveniente do Egito, Noruega, Nigéria, Omã ou Caribe. Depois é armazenado em depósitos para posterior regaseificação. O gás chega aos clientes através de um gasoduto de 130 km. En mi opinión, Galicia tiene una gran trayectoria energética. Sin embargo, en gas es una alternativa energética incipiente que no ha tenido la implantación suficiente en nuestra comunidad y dada su importancia de cara a los próximos años como un combustible que va a jugar un papel muy importante, pues estoy seguro que ocuparemos el lugar que nos corresponde, ¿no? En este sentido, la planta, en el momento de su entrada en servicio, puede atender un 8% de la demanda gasista del total nacional. Esa conjunción de energía y comunicación le hace falta, lógicamente, complementarlo con suelo industrial para atraer las industrias, porque dinero, lógicamente, lo hay de sobra. Hay entidades financieras potentísimas, por supuesto la nuestra, Banco Pastor, Caixa Nova, que hacen que puedan haber los suficientes mimbres para hacer, lógicamente, un desarrollo industrial más potente aún todavía de lo que houve nos últimos 25 anos. A Corunha converteu-se numa metrópole que acolhe sedes de grandes impérios industriais, como é o caso da Inditex. Aqui, no centro da cidade, encontra-se a primeira loja do empresário Amâncio Ortega, mas o seu império não se chama apenas Zara. Chama-se também Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho e Kids Class. É cotada em bolsa e vende-se em todo o mundo. Igual que está sendo Inditex, está sendo Fadesa, o Banco Pastor, ou a Caixa Galicia, que entonces o que estamos é convertindo a Coruña nunha pequena metrópoli donde se concentra un gran poder de decisión, que é moi importante porque ali o que hai é un perfil de habitante con altas rentas, con gran calidad de vida e desenvolvese nunha cidade de servicios, insisto, de alta calidade. A concentração da elite deste tipo de negócios na Corunha reflete-se numa cidade obrigada a satisfazer as necessidades dos seus cidadãos e a manter o seu nível de vida com ofertas de ócio de acordo com este vigor económico. A oferta hípica é um bom exemplo. A Corunha propôs-se converter o setor audiovisual galego num importante motor económico para o território. Entre as empresas no ramo da sétima arte, destaca-se o Grupo Continental, dedicado à produção de filmes, séries de televisão e publicidade. Metidos feos como tu. Às segundas ao sol, é um dos seus maiores êxitos. 35. Mar adentro. Mar adentro. Y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso. O grupo Filma Nova é uma das referências no mundo do cinema galego. Entre as suas obras destacam-se O Lápis do Carpinteiro e a vencedora de um Oscar, Mar Adentro. Ramón, ¿por qué morir? No setor da animação, destaca-se a Digra Films, uma produtora de filmes em 3D. O seu primeiro projeto, O Bosque Animado, recebeu 2 Goias e 20 prémios internacionais. O seu criador conta que se aventurou ao conhecer o êxito de outros empresários.
Carballo, han desaparecido todos mis hermanos. Sigue esas largas ramas sin hojas a través del bosque sin desviarte y encontrarás a los hombres. Pero eu tiño un exemplo clarísimo, que era Amancio Ortega, que fai 40 anos era dependiente e agora ten o grupo textil máis importante do mundo. Eu a cada cidade importante que iba, a New York, a Bruselas, a París, encontrábame que os edificios máis importantes en pleno centro eran de Zara, eran de Inditex. Se este home é capaz de montar con seu equipo todo este tinglao, o noso que é un chiringuito, como non o vamos a facer? Este é o Perecho. Nasceu na Corunha, nos estúdios da Digra. É um dos protagonistas do filme de animação vencedor do Goya 2006, Sonho de uma Noite de São João, que foi vendido em 65 países de todo o mundo. Na cozinha da produtora, deu-se vida a este travesso que tem a mania de fazer desaparecer coisas utilizadas pelos humanos. Eu sou Perecho, duende muito salado, que sempre está do lado. O feito de nos pregunta con moita frecuencia como é posible que Digra faga animación na Coruña e que tradición había en Galicia, na Coruña, con relación á animación. Nos ese longo recorrido, cando eu fundo Digra fai 18 anos, pues, se van incorporando no equipo de Digra unha serie de xente que algún deles leva xa 17 anos comigo, outros 15, 12 anos, etc. Esa xente, todos eles somos cómplices de que algún día soñábamos con esa posibilidad de facer animación. E o sonho tornou-se mais que realidade. A Corunha destaca-se pelo seu forte setor audiovisual, mas ainda falta muito por percorrer. Se alguén pensa que hai que instalarse no triunfalismo e que Galicia xa é unha potencia no visual e que non se entera de nada, non somos nada máis que un grao de area nesa longa playa que é o visual a nivel mundial, no que o papel fundamental o xogan evidentemente as producións que se fan en Hollywood. Por consiguiente partimos dunha situación infinitamente maior que a que tiñamos fai 10 anos, na que a única constancia que había era a constancia de que non existíamos, pero evidentemente nos queda toda unha longa tarefa vinculada á creación de infraestructuras. E no caso de todo este movimento audiovisual en Coruña, eu creo que foi tamén froito dun azar e que de repente pues, establecense o que os técnicos chaman sinerxias, non? É dicir, enerxías que conflúen para favorecer algo. En Galicia, en xeral, había un potencial creativo arredor da imaxe moi forte. Esta fonte criativa que se condensa na cidade tem representações que vão mais além do cinema e da televisão. A banda desenhada, origem da animação, revive no Festival do Salão do Cómic da Corunha. Este festival reúne todos os anos os melhores desenhadores do mundo. Os criadores de Batman, Hulk ou das Bruxas Witch foram entrevistados para a revista Vinhetas do Atlântico. O seu diretor, Miguel Anjos Prado, deu vida às personagens da série animada Men in Black. O balance despois de 9 anos pois é moi positivo. Temos unha afluencia no que son os recintos de exposicións durante a semana que dura de alrededor de 70.000, entre 70 e 75.000 persoas todos os anos, e o nivel, bueno, de negocio no que é a feira de libreiros e editores, pois, bueno, debe ser satisfactorio cando todos os anos volven e solicitan con antelación os stands do ano seguinte, non? A Corunha aposta nas novas tecnologias. Até o seu jornal mais representativo, La Voz de Galícia, sediado em Arteixo, reconhece a necessidade de fazer parte da sociedade digital. A sua edição na internet é a primeira referência da Galiza na rede, com uma média de 82.000 visitas diárias. No desenvolvimento das novas tecnologias, a empresa R está a desempenhar um papel fundamental em toda a comunidade autónoma. Como presidente de R y con el apoyo de esta compañía decidimos hacer esta prueba de desarrollo de esta sociedad de la información en una villa como es el Barco de Valdeorras, ¿no?
Y la prueba resultó todo un éxito, es decir, que hoy pues más del 50% de los habitantes del barco de Valdeorras son clientes de esta empresa. Y lo importante no es que sean clientes, lo importante es que tienen un medio que les permite acceder de forma pues rápida y con mucha capacidad a todo tipo de información a nivel mundial. Estar en el barco de Valdeorras en este sentido es exactamente lo mismo que estar en Madrid o estar en Londres. Algún día se lle fará unha xusticia ao traballo que está facendo R por dotar tecnolóxicamente, por lo menos, de autopistas a Galicia para o que pode ser o desenvolvemento das novas tecnoloxías, non? Mais a norte fica Ferrol, uma cidade singular dentro do modelo urbanístico galego. O tecido urbano, lógico e matemático de ruas paralelas é mais parecido com exemplos de urbes francesas e escocesas do que com as cidades vizinhas. A localização geográfica estratégica de Ferrol, na cornija peninsular, converteu-a historicamente num importante centro militar. Em plena luta pela hegemonia marítima dos países europeus, foram construídos os castelos de São Felipe e da Senhora da Palma, duas das fortificações que defenderam durante séculos a entrada para a ria. Ainda continuam erguidos e foram propostos como património da humanidade. Outro dos símbolos da cidade é a monumental Porta do Dique, tradicional entrada para os arsenais, que recebia os trabalhadores e se edificava perante a população. O seu grande relógio marcou durante muito tempo o ritmo de trabalho e também a vida da cidade arsenal. Ferrol nació como ciudad para servir al Estado, se empezó a construir en tiempos de Carlos, bueno, la mayor parte empezó con Fernando VI, Carlos III fue, digamos, el que donde en su mandato, en su reinado se avanzó en la construcción de los arsenales, se hizo para servir a la Armada. Después, con la construcción naval, tenía dos grandes actividades los dos grandes motores de la economía ferrolana eran las Fuerzas Armadas e el sector naval. A cidade de Ferrol foi apanhada pela reconversão industrial que a construção naval e o conceito tradicional de Forças Armadas sofreram em todo o mundo. A história recente de Ferrol está ligada à evolução dos estaleiros e dos seus trabalhadores. Nos melhores anos da construção naval, 18 mil pessoas dependiam dos dois estaleiros, o civil Astano e o militar Bassan. José Santamaria é um deles. Mais de 40 anos da sua vida estão ligados aos estaleiros de Ferrol. Me llamo Santamaría, empecé en Bazán, en Empresa Nacional Bazán, en el año 62 como aprendiz y a partir del 71 mi vida laboral fue toda prácticamente en la zona del astillero de Fene. Me prejubilé en este año 2005. Santamaria conhece muito bem as instalações do Porto, o auge e o declive dos estaleiros. El primer inicio que hacemos es en la mesa, donde se empieza a reconstruir un sistema de bloques de grandes dimensiones para luego el ensamblaje. Llegamos a la zona de gradas. Esto, digamos, que es el remate final del barco antes de llevarlo al muelle, donde se ultimarán los preparativos de todos los servicios de sistemas que lleva. Santamaria recorda com nostalgia os anos dourados da sua cidade, quando crescia o ritmo da construção de barcos. El auge, digamos, de la construcción naval aquí en el Ferrol, de alguna manera empezó en los años 65 a los años 75. Es decir, hay un periodo de una década ahí donde los dos astilleros, sea Bazán o sea astillero Fene Astano, pues uno se dedicaba a la construcción militar y otro se dedicaba de alguna manera a la construcción civil que hacía grandes petroleros. En ese periodo de tiempo, una media de trabajadores de 18.000 para los dos astilleros, lo que significa que estábamos en un periodo importante porque la familia, lo que era Ferrol, eran 18.000 familias que vivían de Astano y Bazán. Y eso es importante hasta el año 75, donde ya viene o se inicia un declive de la construcción naval por el tema del canal de Suez
e por el tema de recortar petroleros. Los años más difíciles para nuestra localidad, digamos Ferrol, fueron a partir del 84. Pasamos 2 años terribles, 2 años donde hicimos 5 huelgas generales, digamos 5 huelgas generales en Galicia, donde paramos a toda a población gallega. Atualmente, a equipa dos 2 estaleiros é constituída por 2.360 trabalhadores. Para trás ficam as épocas em que destes diques saíam barcos como o Juan Sebastián Elcano, o porta-aviões Príncipe de Astúrias ou a fragata Extremadura. Agora constroem-se fragatas para a Armada Norueguesa e também para a Espanha. Creo que es la 4ª fragata 310 de los noruegos y nosotros ya llevamos construidos en este momento de los F-100 prácticamente para nuestra marina. Los hicimos aquí en estas 2 gradas. Navantia Ferrol hoy está capacitada para hacer eso y ir al mercado y optar por cualquier último modelo en tema militar, último sistema. Os trabalhadores dos estaleiros de Ferrol olham para o futuro com incerteza. A região depende de novos contratos e de uma política industrial alternativa. Esto va en decadencia y es, de alguna manera, negativo para la comarca de Ferrol, porque estamos hablando de no hay diversificación, lo que significa que esa diversificación, si no se da, los puestos de trabajo van desapareciendo y lo único que le queda a la juventud pues es emigrar. Os motores económicos de Ferrol sempre foram a construção naval e as forças armadas que hoje estão profissionalizadas. Por esta razão, não existe uma tradição empresarial. La gente era de mi padre que pensaba decir, no, aquí a ver si nuestros hijos, bueno, pues cogen una plaza en la Marina, en Bazán y tal, ¿no? Es decir, colocarse en ese tipo de puestos que era, digamos, el objetivo prioritario. Cuando decías alguien decía, no, a mí me gusta pues la actividad empresarial o tal, decía, tú estás loco. Poco más o menos, porque efectivamente no dejabas de ser una especie de un poco de bicho raro, ¿no? que tal. Entonces hay poco tejido empresarial. Em Ferrol e nas regiões do Norte, atualmente estão registadas mais de 14.500 pessoas à procura de emprego. Mas este é um tema muito preocupante. Hoje o desemprego é o principal motivo de preocupação das gentes de Ferrol. Além disso, existe uma grande quantidade de trabalhadores aposentados e muitos deles nem sequer têm 55 anos. Não obstante, Ferrol vê uma luz ao fundo do túnel. A nova fábrica de gás e na exploração do seu porto exterior significam o aparecimento de novos tráfegos estratégicos de maior valor acrescentado que irão integrar Ferrol nas chamadas autoestradas marítimas. Uma grande aposta que será ainda mais valorizada junto com o Porto da Coruña. Gas licuado se regasifica en esta zona del norte y tendremos gas. Tenemos energía hidráulica y térmica, por lo tanto, estos son complementos que con los anteriores de comunicaciones y energía, pues la atracción de industria será lógicamente una de las bases que configura el futuro. Pues yo creo que la salida está en primero terminar las infraestructuras, de poner una infraestructura que nos haga entrar en ser competitivos. Estamos estratégicamente, como te apuntaba antes, en una situación a 40 millas escasas del corredor del corredor marítimo de Finisterra, donde se separan los tráficos de Estados Unidos y de Europa, con lo cual el puerto está en una manera estratégica, está situado estratégicamente en un punto clave. Área de Coruña a Ferrol, incluso podemos decir Carballo, Coruña e Ferrol, sin duda alguna será unha área metropolitana forte, consistente. Todos os especialistas salientan que o tamaño de esas áreas son un elemento alicerce básico para un futuro. Pero ese tamaño de esas áreas metropolitanas necesita a conjunción e a combinación de políticas territoriales, urbanísticas. O setor terciário começa a vencer finalmente neste território. A consolidação do seu recinto de feiras como motor dinamizador de Ferrol é uma mostra. Máis que da cidade de Ferrol, eu creo que é un espacio dinamizador da comarca,
esperemos que en breve sexa dunha comarca moi amplia, o que estamos denominando ahora de Eume e Ortegal, para que collamos un mapa importante que é toda o noroeste da península, coller desde Ribadeo hasta a Coruña, pasando por As Pontes, coller toda esa radiación, pero evidentemente non nos vamos conformar con eso, sino que queremos traer a este punto a todas aquelas empresas que de alguna forma teñan incidencia coa cidade. Vamos ter, se Dios quere, en breve funcionando o Porto Exterior. Creemos que pode ser tamén un punto de apoio dese porto, pode ser a feira, porque a mellor en calquer momento podemos celebrar unha feira importante dedicada a temas portuarios. Outra fonte de prosperidade para a região encontra-se no Centro de Inovação e Investigação Superior da Galiza, promovido pela Junta e localizado em Malata. A missão deste centro é difundir o design industrial e a cultura tecnológica numa zona especialmente afetada pela reconversão industrial, à qual chegará numa última fase o comboio de alta velocidade.